Olá, gente, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa discussão da aula de filosofia. A gente viu na última aula sobre a questão do Sócrates em chegar ao verdadeiro conhecimento através do diálogo, através de conversando com as pessoas, observando várias ideias, para que ele possa tirar uma, tirar das pessoas aquelas verdades absolutas, aquelas verdades imutáveis, né, que não mudam. E o Sócrates quer mostrar que é com o diálogo que se mostra que o conhecimento está sempre em construção. Ou seja, uma verdade que é hoje não necessariamente pode ser amanhã. As coisas vão mudando. E para Sócrates, qual era o método que ele utilizava? Através da reflexão. Através da reflexão, a conversa com outras pessoas, ele chegava a um denominador, a um conceito real, mas não um conceito fixo, um conceito temporário, que poderia surgir, que poderia cair de acordo com uma outra conversa. Ou seja, o diálogo era sempre um modo mais aconselhável pelo Sócrates para se chegar à verdade. É por isso que aí, agora nós vamos dar continuidade à questão do diálogo. Agora, o diálogo, como ele pode ser aprimorado? Né? Como a gente pode aprimorar esse diálogo que a gente tem? O modo de nos posicionarmos, o modo da gente refletir. Né? Já sabemos que é importante os 5 sentidos, a curiosidade, a admiração, a reflexão e o diálogo. E aí? Com esses elementos, como eu posso aperfeiçoá-lo? Como eu posso aprimorar o modo de eu me expressar? Ou o modo como eu converso, né, com os meus colegas e os colegas comigo. Vamos dar uma olhada aí na página 10. Olha só, o diálogo pode ser aprimorado? Para ampliar nossa reflexão a respeito do diálogo, podemos observar de que maneira ele se faz presente na escola e em outros ambientes que frequentamos, além de investigar como ele ocorre nos meios de comunicação, na política e assim por diante, e assim todos os espaços sociais que nós ocupamos. Hoje, o principal veículo de disseminação de informações é a internet, que vai de forma mais rápida. O problema é que, como é muito mais rápido, as pessoas vão consumindo notícias cada vez mais rápido, não perde-se mais o tempo de investigar, de procurar ver se aquela notícia é real ou não. Né? Então vamos lá, continuando. Olha só. Podemos ainda refletir sobre as contribuições da filosofia para a realização e o aprimoramento do diálogo, que são muitos. Olha só, nesse contexto, o diálogo pode ser considerado um grande desafio para os filósofos, pois favorece o encontro de opiniões diferentes, isso é muito importante. Opiniões distintas. É nas opiniões distintas que nós vamos aprimorando a nossa reflexão. Ok? Continuando. E até mesmo contraditórias entre si. Por outro lado, a filosofia depende dele, né, do diálogo, para existir. Afinal, os filósofos não criam suas teorias partindo do nada. Né? Muito importante isso. É a partir de uma reflexão, de uma conversa consigo mesmo, de uma pergunta para o mundo, de uma discussão com outras pessoas. Isso vai acontecer muito a partir de Sócrates. Antes de Sócrates, como a gente viu os pré-socráticos, eles vão fazer apenas uma observação da natureza. Eles vão colocar sentenças sobre aquelas observações. A partir de Sócrates, é o que o comportamento humano estará em destaque. Ok? Vamos lá, continuando. De certo modo, suas reflexões dialogam, né, os filósofos, né, dialogam com os pensadores que os antecederam, concordando com elas ou discordando delas. Além disso, abre caminho para novos diálogos a serem realizados no futuro. Mesmo assim, em todas as épocas, vemos pessoas julgarem que uma afirmação já avaliada e aceita deve ser tomada como verdade, não podendo ser questionada. Isso é perigoso e a filosofia não aceita. A filosofia, ela sempre é uma reflexão da reflexão, ou seja, verdades absolutas dentro da filosofia, não. Existem pontos de vista que você pode defender, mas verdade absoluta, não. Mas como a gente pode então chegar numa conclusão, já que não existe uma verdade absoluta? De acordo com a coerência
da realidade. Tem que perguntar para a realidade se aquilo que você defende, aquela ideia que o tal filósofo defende, condiz com o que está acontecendo. É aí que a gente vai ver se o seu conhecimento da pessoa é válido ou não. Assim como Platão falava sobre o que é conhecimento, né? Tem que ter uma conexão com a realidade. Se não tiver, não é possível tratar essa sentença como verdadeira, tá? Como reflexão. Continuando. Mesmo assim, em todas as épocas, vemos pessoas julgarem que uma afirmação já avaliada e aceita deve ser tomada como verdade, não podendo ser questionada. Né? Repetindo. Também encontramos aquelas que julgam seu modo de pensar correto e consideram errado qualquer pensamento que seja diferente dos seus. Isso a gente vê bastante, né? Principalmente nas discussões nas redes sociais. Essas pessoas não acreditam que sua forma de pensar possa ser modificada ou melhorada. Isso é um perigo de a gente ficar no atraso, né? A gente não aprimorar esse nosso pensamento, essa nossa reflexão. E por isso mostram-se pouco dispostas a dialogar. No entanto, um pensador alemão do século XIX tratou de um conceito que pode nos ajudar a rever essa atitude. Vamos descobrir qual é? Vamos lá. Olha só, observando a realidade à sua volta, o filósofo George Hegel, tá? Concluiu que, tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. Como assim? Olha só, para designá-lo, empregou o termo dialética. De acordo com esse filósofo, tal movimento começava com um confronto de situações ou ideias contraditórias. Ou seja, assim como a gente vê lá em Parmênides e Heráclito, né, que Parmênides fala que nada muda, tudo é imutável, e Heráclito fala que tudo vai mudando, né? Ele é dono da famosa frase, a gente nunca entra no mesmo rio, porque quando a gente entra novamente, a água já é outra, né? Ou seja, por isso que as coisas vivem transformações, e Parmênides fala que não. Tudo se torna o que ela somente deve ser, né? Ou seja, Hegel pregava mais ou menos isso, as ideias contraditórias se dialogando, né? Se debatendo. É a partir daí que a gente vai chegar a um consenso, a difusão de novas ideias, né? Olha só, ele confronto de situações e ideias contraditórias e levava à construção de uma síntese. Ou seja, a síntese ela resulta tanto de uma ideia quanto de outra. Ou seja, uma ideia a favor ou contra, ela leva um resultado mais real que possa ter. Olha só. Ou seja, resultava em uma nova situação ou ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às anteriores. O Hegel afirmava ainda que tal movimento, a dialética, recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida. Ou seja, quando um resultado de uma determinada reflexão fosse confrontado com outra afirmação, aí começava novamente uma nova discussão até chegar a um novo resultado. Ou reafirmar o resultado que era antes. Ou seja, as ideias, pessoal, o diálogo era sempre constante, né? Para uma verdade ser derrubada, vinha outra lá, substituía. Se por acaso não conseguia substituir, essa verdade permanecia até ela ser quebrada. Continuando. Hegel afirmava que esse movimento, a dialética, recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida. Né? Síntese, o resultado. Tá? Esse novo confronto resultava em outra síntese e assim sucessivamente. Quando aplicado ao diálogo, o conceito de dialética, tal como estabelecido por Hegel, mostra que perante as diferenças, formas de se pensar a respeito de um determinado assunto, não devemos simplesmente aceitar uma e excluir as demais. É por isso que vem aquela famosa frase, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, né? Desde que as ideias sejam conectadas com a realidade, a gente não pode excluir o outro apenas por pensar diferente. Olha só, afinal, da diversidade de pensamentos podem surgir novas ideias resultantes daquelas que existiam antes do diálogo. Desse modo, é possível concluir que cada ideia contém em si mesma algo que permanece e algo que se modifica, ou seja, não trazendo uma verdade absoluta. Ok? Portanto, dialogar
dialeticamente permite descobrir, por meio da reflexão e do respeito, o que duas ou mais ideias diferentes pode gerar quando se encontram. Assim, os pensamentos podem se tornar mais abrangentes por meio de uma prática dialógica que nos permite atualizar a maneira de pensar e buscar a verdade, revisar teorias ou leis estabelecidas e contribuir para o bem comum. Infelizmente, hoje, principalmente nas redes sociais, nos meios de comunicação, a gente vê muito ódio das pessoas que pensam diferentes. Somente por ter partidos diferentes, posição política diferente, times diferentes. Ou seja, apenas pelo outro ser diferente, um grupo já condena o outro. Isso é ruim, porque nós somos uma sociedade plural, de diferentes gostos, de diferentes percepções, diferentes visões de mundo. E precisamos respeitar a forma de cada um se manifestar. Ou seja, precisamos ter consciência de respeitar o espaço do outro. É mais ou menos, você lembra quando a gente estudou sobre a liberdade, que a gente começou a falar assim, ó, eu tenho minha liberdade até onde começa a do próximo. Então temos que respeitar, temos que fazer valer a colocação do outro como um ser existente. Quando a gente respeita a colocação do outro, nós simplesmente, é uma coisa bem simples, respeitamos o direito do outro de viver, de ser cidadão, de se colocar diante das coisas. Ok? E é assim que nós vamos ter a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, o jeito de nos colocar. E assim nós vamos construindo ideias. Aliás, é assim que a ciência vai evoluindo. E é assim que as pessoas também têm que ir evoluindo, respeitando cada um o seu grupo, o seu pensamento, a sua etnia, as suas diversas formas de manifestar. Não somos singular, não somos parecidos um com o outro, não somos iguais. Devemos respeitar a nossa diversidade. E o Brasil é um país bem diverso, é uma cultura muito rica, mas infelizmente tem gente de ambos os lados que insiste em partir para o confronto ao invés de um diálogo, ao invés de se conscientizar que cada um tem o seu espaço. Tá? Então, a lição que fica para hoje na filosofia, respeitar o direito do outro de se manifestar. E que através de respeitar o outro e fazer a minha colocação sobre determinado assunto, é que nós vamos crescer na forma de pensar, na forma de se colocar. Ok? Então, pessoal, na live a gente vai corrigir os textos lá da página 7, tá? E vamos também depois focar um pouquinho mais do que está sendo conversado nesse vídeo, tá certo? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau!